Olá, queridas irmãs e irmãos que acompanham aqui o canal da Luz do Espiritismo. Eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar, que sai todos os domingos aqui no canal. É uma alegria ter você aqui hoje, em mais um domingo, dia 1º de outubro do ano de 2023, iniciando o mês de outubro. Mês que conscientizamos, que falamos da prevenção ao câncer de mama, da importância dos exames, de descobrirmos o quanto antes, se você estiver passando por essa aprovação, para os tratamentos mais eficazes contra esse câncer que assola, na grande maioria, as mulheres, infelizmente, mas temos casos também de alguns homens com câncer de mama. Orar também para essas irmãs que estão nessa situação, enviar as nossas vibrações e conscientizar mais uma vez. Iniciando o nosso Evangelho aqui com as nossas vibrações, entrando em conexão com Deus. Um dia chuvoso aqui na região, falávamos na semana passada da onda de calor, agora já estamos numa nova onda aí de chuva e frio. Vamos agradecer também a nossa irmã chuva, por ajudar a limpar os miasmas, as vibrações psíquicas de ordem inferior, no ciclo da nossa natureza, e entrando em conexão com o nosso Pai, com o nosso Deus amado, trazendo no nosso pensamento uma paisagem que gostamos. Muitas pessoas moram em residências que têm uma vista bonita, podem fazer o Evangelho aí com essa vista, olhando aí para esse local, agradecendo a Jesus também, o nosso querido mestre amigo, plasmando ele aqui junto de nós. Ele nos ensinou que aonde estivesse agrupamentos, em seu nome ele estaria ali. Nós reconhecemos o nosso Cristo como um grande espírito evoluído, que nos auxilia na nossa jornada terrena a cada momento, pelos seus ensinamentos que ele deixou aqui na Terra e também pela sua presença constante em nossas vidas. Somos atendidos pelo plano espiritual a todos os momentos, por vezes não percebemos, mas em cada situação o plano espiritual zela por nós. Cuida de nós porque eles sabem das adversidades, dos problemas, das provas e expiações que enfrentamos. Então, se você está neste momento achando que não tem nenhum espírito te auxiliando, nos momentos de dores, de angústia, de adoecimento físico, de tensões na família ou no trabalho, não duvide, a espiritualidade está, muitas das vezes, quase que constantemente ao nosso lado nestes momentos de dores, sejam elas morais, psíquicas, físicas. A espiritualidade está conosco, nos dando a mão, auxiliando no passe, na fluidificação da água. E nestes momentos de Evangelho no Lar, conseguem entrar nas nossas conexões mentais com uma maior facilidade, porque nos desprendemos da correria do dia a dia, da rotina, nos conectamos, elevamos o nosso pensamento a Deus, à espiritualidade superior, e temos a gratidão, o amor mais próximos de nós. Então é por isso que convidamos agora a todos a entrar nessa conexão, pedindo a autorização ao nosso mestre amigo Jesus para iniciarmos este Evangelho no Lar, agradecendo por esta oportunidade, agradecendo por cada um que está ouvindo aqui agora, que ouvirá depois neste canal. Nós somos gratos a Deus por esta oportunidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua santa, fiel e bendita vontade, assim na terra como nos céus. O pão material e espiritual de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
E não nos deixeis cair na tentação, no erro, mas livrai-nos do mal, porque teu é o poder e a glória para sempre, agradecendo a Deus e pedindo ao nosso mestre e amigo Jesus, a espiritualidade superior, que direcione este evangelho, que dê a intuição a mim que estou aqui, na palavra, na vez de falar, maximizando os nossos pensamentos, o nosso consciente e inconsciente, para que possamos absorver essas informações e executá-las no nosso dia a dia, repassar essas informações aos amigos, familiares, vizinhos, colegas de trabalho, expandir o bem, o conhecimento do amor e do evangelho, nas atitudes, nas ações, também nas palavras. Juntos, que assim seja, graças a Deus, iniciando aí mais um Evangelho no Lar, com muita gratidão, muito amor. Falávamos no início como que a espiritualidade está a todos os momentos nos ajudando, nos auxiliando, de forma direta ou indireta. Precisamos nos conectar com esses irmãos e irmãs que nos auxiliam, que vêm para nos dar uma intuição, com problemas às vezes que achamos que não tem solução. Mas tudo tem uma solução, nós sabemos bem disso. Passamos às vezes pelas diversas adversidades ao longo do caminho. São os tumultos que nos ocorrem, os buracos nas estradas, as pedras. Mas vamos passando, vamos seguindo, como nos ensinou a nossa querida Mãe Maria, através de uma mensagem enviada para o nosso Chico Xavier, que sofreu tanto aqui nesta encarnação. Isso também passa. Demore o tempo que for, passará. As dores, as angústias, as situações materiais ou espirituais passarão. Passarão também os dias bons e os dias ruins. Por isso que devemos aproveitar cada um deles. Os ruins para o nosso aprendizado, crescimento, aprimoramento como espírito. Os bons, a pausa, a leveza daqueles dias que nós podemos descansar um pouco o nosso espírito, a nossa alma. Evangelho hoje, feito sob sorteio, separamos 3 livros aqui. Primeiro, Bênçãos de Paz, perdão. A psicografia é de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Sorteando, saiu o capítulo 27, Razões para Amar os Inimigos. Iniciamos aí com a passagem de Mateus, no capítulo 5, no item 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Palavras do nosso mestre amigo Jesus, que pontuou sobre essa questão muitas vezes. Falou de forma direta ou indireta a importância de amarmos o próximo, seja esse próximo quem for. Iniciamos a mensagem aqui, a mensagem de Emmanuel. Os inimigos, queiramos ou não, são filhos de Deus como nós e, consequentemente, nossos irmãos, para quem Deus providenciará recursos e caminhos dentro da mesma bondade com que age em nosso favor. Temos muito a dever aos amigos pelos estímulos com que nos asseguram êxito na vida, mas não podemos esquecer que devemos bastante aos nossos inimigos pelas oportunidades que nos proporcionam no sentido de retificarmos os próprios erros. Dando uma pausa aí para a primeira explicação, o que Emmanuel está nos dizendo aqui é que sim, os amigos nos ajudam muito. Os amigos sinceros, aqueles que nos acompanham ao longo da vida, que são poucos. Se nós formos avaliar ao longo da vida, os amigos que ficam mesmo, que nos acompanham, que vão conosco até de fato a nossa desencarnação, são poucos. Muitas das vezes não soma o número acima de 10. Mas são esses que ficam, são amigos que nos ajudam
Porém, muitas das vezes, os amigos, alguns deles, não são todos, não vão nos dizer todas as verdades, nos perdoam muitas das vezes. Tem até uma frase, eu esqueci o autor agora, mas que eu utilizo ela muito, que vai dizer: muitas das vezes é melhor um inimigo sincero do que um amigo bajulador na nossa caminhada evolutiva. Por vezes, o inimigo vai nos dizer verdades, que vai doer, obviamente, mas nos fará refletir ao longo do nosso processo. Um espírito obsessor, como nós vamos dizer no movimento espírita, um inimigo desencarnado, muitas das vezes vai nos intuir sobre questões que nós precisamos melhorar. Às vezes ele faz isso no sentido de ataque. Ah, você ainda tem vaidade, você ainda tem ego, você ainda fala mal daquela pessoa, faz fofoca, fala mal do seu vizinho, enfim. Porém, aquilo que ele está nos dizendo é a mais pura realidade, porque às vezes o obsessor, na sua ânsia de vingar, de ficar ao nosso lado, nos conhece tão bem quanto nós mesmos. Não se esqueça que ele também está no plano espiritual, muitas das vezes pode ler as nossas intenções, os nossos pensamentos. Nós sempre damos exemplo aqui do livro de André Luiz, Sexo e Destino, que é um livro que vai dizer muito sobre essas questões obsessivas no dia a dia. Por que eu gosto deste livro? Porque este livro de André Luiz tem a radionovela e tem um livro, para quem quiser conhecer, é um livro que vai falar da vida prática do ser humano encarnado na Terra. Vai mostrando ali os cenários que todos nós podemos vivenciar. Cenário de uma mãe doente dentro de casa, a família brigando, traições, como que os obsessores agem dentro de locais de festas, de bares. É muito interessante o livro. E ali nós temos um obsessor que vivia com o Cláudio, e ele conhecia Cláudio com minúcias de detalhes. Sabia até às vezes que ele iria falar. Está lá descrito no livro. Conhecia ele. Depois esse obsessor até volta-se para o bem. É um livro belíssimo de se ler. Ali vai dizer muito sobre essa questão. Quando há o perdão, a reconciliação, o nosso irmão ali que estava obsidiando volta-se para o bem. Interessante demais esse processo. Mas, voltando aqui às nossas reflexões, ele sabia de fato o que o Cláudio era em essência, o que o Cláudio pensava. Não só o Cláudio. O obsessor estava ali, mas ele, além de ser o obsessor do Cláudio, ele tinha muita afinidade com a filha do Cláudio. Afinidade de outras reencarnações. Ele estava ali meio que protegendo ela. Não vou contar todo o enredo do livro, mas ele conhecia a outra irmã dela que atacava ela tão bem. E quando ela vai para o hospício, ele fala: ela merece. Eu sei o que passa no pensamento dela. Eu sei as maldades que ela faz com a irmã, com a mãe. Eu sei de tudo. E de fato, às vezes o obsessor, ele tem informações de nós muito cristalinas. Às vezes numa reunião mediúnica, quando o médium incorpora, ele vai trazer informações ali que nós ficamos de boca aberta, da história de vida do sujeito. Então são às vezes ferramentas, se nós soubermos utilizá-las bem. Uma crítica, o que nós, enquanto seres humanos, vamos fazer quando recebemos uma crítica? A primeira coisa é atacar. Todo mundo tem esse instinto. Como assim você está falando isso de mim? Que direito você tem de falar isso? Enfim, nós vamos atacar, nós vamos ter a defesa. Porém, às vezes, é verdade. Por isso que para nós que somos espíritas, que já compreendemos, que somos cristãos como um todo, por que a gente fala, né? Amar os inimigos é compreender que eles estão numa outra faixa vibracional, mas que isso não tira deles a inteligência, tá, pessoal? Não vamos confundir aqui inteligência com moralidade. Tem pessoas muito inteligentes que não têm a moralidade. Assim como tem pessoas que têm muita moralidade e não desenvolveu o lado da inteligência. Nós, enquanto espíritas cristãos, nós tentamos desenvolver as duas ao mesmo tempo.
Mas tem pessoas que vai desenvolver ou uma ou outra. E cada um no seu tempo propício. Muitas pessoas confundem obsessão com ignorância. Não tem nada a ver. Temos espíritos voltados ao mal com muita inteligência, muita capacidade intelectual. Então, é um erro nós pensarmos assim. E às vezes, algo que eles vão falar ou vão nos intuir é de fato que nós precisamos melhorar. Então, ao invés de ficarmos com raiva, pegar aquele conteúdo de informação e observar. Isso que ele está falando realmente é verdade, eu preciso melhorar. Às vezes, quem está nos observando de fora observa com mais propriedade, principalmente para aquelas pessoas que não faz a autoanálise que Santo Agostinho nos propôs para fazermos ou antes de dormir ou ao acordarmos. O que eu preciso melhorar, o que eu já melhorei, o que eu ainda tenho dificuldade, como que eu estou na encarnação. Hoje em dia na internet nós temos muitas pessoas falando não dê ouvido à opinião alheia. Sim, de fato, se nós ficarmos ouvindo as opiniões alheias, nós não vamos evoluir e caminhar. Mas às vezes alguma coisa que a pessoa fala toca ali numa ferida, aquilo ali é um ponto de atenção. Porque se nós ficamos, lembra na semana passada no Evangelho, quando nós falamos do atravessar. Quando uma situação está bem resolvida, nós atravessamos. Se alguém te chama de falso e você não é mais falso, tem porquê, aquilo ali não é a sua verdade, você atravessa. Se alguém te chama de falso e aquilo ali te balança, opa, um alerta aqui para mim. Se alguém fala uma verdade que ressoa ainda no meu íntimo, eu fico balançado, estremecido. É um ponto de atenção. É um ponto de análise. Por quê? Como o ditado vai dizer, a verdade dói. Dói por quê? Porque ela já está machucada, ela já está caindo em mim o tempo todo. A minha própria autoanálise já me fala os defeitos que eu necessito melhorar e organizar na minha encarnação. Então, quando isso fica perceptível, às vezes desmascara algo de mim que eu não quero que a sociedade como um todo vê. Quando eu perco a minha máscara social, que todos nós temos, pode gerar ali um nervosismo, um estresse, aumento de estresse no indivíduo. Continuando no livro, o adversário é mais propriamente aquele que sulca a nossa alma. A feição do lavrador que cava a terra, a fim de que produzamos na seara do bem. O amor pelos inimigos dar-nos-á excelentes recursos contra o desajuste circulatório, a neurose, a loucura ou a úlcera gástrica, sempre que estejamos em tarefa no corpo físico. Uma pausa aí de algo que eu relembrei aqui. Geralmente quando a pessoa tem filho, quando nós estamos na fase da infância, até geralmente 8 anos, depois a gente começa a desenvolver as nossas vergonhas sociais. Quando a criança está ali nas fases dos primeiros anos que ele aprende a falar, ele costuma jogar umas verdades no rosto dos pais. E às vezes são verdades mesmo da família. E essas verdades, os pais ou os irmãos ficam extremamente com raiva, né? Daquela criança, mas a criança está falando ali uma verdade. O obsessor ele faz muito isso, às vezes. Com uma criança ali que não tem esse limite, essa cerca social que vai nos gerando através da infância, ó, não fala isso com os outros, não exponha o defeito dos outros assim, a gente vai criando nessa boa educação. Mas tem algumas pessoas que levam isso para a vida adulta, e o que Emmanuel está falando aqui? Para nós aproveitarmos essa oportunidade com essas pessoas que vai ter ainda na Terra, porque a Terra é um planeta ainda de provas e expiação, vão ter pessoas ainda nesse processo de tentar diminuir o outro para se sentir melhor e mais forte. Tem aos montes aí, todos nós conhecemos ao longo da vida, um ou mais. E essas pessoas, elas caminham conosco e às vezes o que Emmanuel está falando aqui, que amar essas pessoas, entender os processos delas, podem ser para nós como remédio.
como um remédio quando a gente está com uma dor no estômago e tomamos e de imediato para a queimação, o desconforto. É o que Emmanuel está nos ensinando aqui, dos benefícios de amarmos os inimigos. Orando em benefício, Emmanuel continua, dos que nos ferem, evitamos maiores perturbações em torno de nós mesmos. Uma atitude respeitosa para com os adversários nunca nos rouba tempo de serviço. Amando aos inimigos e entregando-nos sinceramente ao juízo de Deus, com as melhores vibrações de fraternidade, eliminamos 90% dos motivos de aflição e aborrecimento. Olha que importante aqui que Emmanuel vai nos dizer. Amar, entregar o amor, entregar o que há de melhor em nós. Evitar que o inimigo faça morada dentro de nós. Nós já dissemos aqui, por que o perdão às vezes nos beneficia tanto? Porque nós mesmos revivenciamos a cena do ocorrido 10, 20, 30 vezes e aquilo altera o nosso sistema nervoso. Revivenciamos o nível de estresse aumentando, o nível de raiva. O cérebro não entende se aquela cena está acontecendo no presente ou no passado, desde que uma memória é acionada, por isso que o sistema nervoso central aciona as defesas psíquicas, o coração acelera, o corpo acha, acredita, o cérebro, que você está sob uma ameaça. E é por isso que nós falávamos na semana passada que o reclamar é revivenciar uma situação 2, 3 vezes. Também o odiar é viver, é morar com o que o outro fez no meu pensamento várias vezes. É uma bomba de estresse diariamente no nosso organismo. E Emmanuel está certo. Emmanuel coloca que 90% dos nossos problemas já diminuiriam com o amor ao próximo, com o perdão, com a ressignificação. E isso a ciência tem provado cada dia mais. Como os cientistas, eu vejo, têm falado sobre a importância do ressignificar, do olhar com os outros olhos. Não estamos falando aqui, pessoal, e nós já dissemos, toda vez que nós falamos sobre amar os inimigos, nós não estamos falando de convivência. E reiteramos, tem pessoas que não fará mais parte da nossa convivência por questões simples de afinidade vibracional. Às vezes não vamos querer a pessoa dentro do nosso lar. E temos toda a razão disso. Às vezes não vamos querer mais conviver, seguir na rede social. É um direito nosso. As vibrações já não são mais iguais, os gostos já não são mais iguais. Você mudou, a pessoa mudou e está tudo bem. Nós estamos falando aqui para não odiarmos, é o primeiro passo, para não desejar o mal. A convivência é outro processo, por isso que existe a reencarnação. Porque na reencarnação nós temos o esquecimento do passado, então fica mais fácil para a espiritualidade unir essas peças de um passado delituoso, de um passado de briga, de intrigas, de fofoca, de maledicência. Somente o esquecimento do passado, que é um benefício que a espiritualidade superior, através de Deus, nos concede, é uma anestesia para que no mesmo lar renasça inimigos do passado, pessoas que, infelizmente, cometeram uma com a outra os maiores delitos de violência psicológica, moral, social, enfim. De que forma que isso acontece? Através do berço esplêndido do lar, da reencarnação. Ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus falou a Nicodemos, reencarnar, novamente reestruturar uma vida. Entendemos que às vezes a convivência não vai ser nesta encarnação. Mas o primeiro passo nós já podemos dar. Emmanuel continua abençoando em silêncio os que nos criticam ou golpeiam. Protegemos com mais segurança os interesses do trabalho que a providência divina nos concedeu. A serenidade e o apreço para com os inimigos são os melhores antídotos para que as preocupações com eles
não nos destruam. Cada um dar daquilo que se tem, pessoal. Nós vamos ter que construir internamente. Nós não vamos conseguir doar amor se nós não trabalharmos o nosso amor interiormente. Isso é uma construção. Se você não consegue hoje doar amor, vamos trabalhar este amor. Amar ao próximo como eu amo a mim mesmo. O primeiro passo é amar a mim mesmo, meu autocuidado, a minha autopreservação, a minha evolução. Ninguém dá o que não tem. Levando para o material, se você não tem dinheiro para emprestar a alguém, você não tem como emprestar. Você não vai emprestar o dinheiro de uma outra pessoa. Da mesma forma, você não vai doar amor se você não trabalha o seu amor próprio. Se você não entende o que é o amor, você não vai doar uma vibração de piedade, de carinho, se você não trabalha isso diariamente. O amor pelos inimigos, finaliza Emmanuel, não nos rouba a paz da consciência na hipótese de serem malfeitores confessos, porque quando Jesus nos diz, ide e reconciliai-vos com os adversários, ele nos ensina a fazer paz em nossas relações, como não é justo privar de tranquilidade uma criança ou um doente, mas em trecho algum do Evangelho, Jesus nos recomenda cooperar com ele. Então, pessoal, finalizando aí Emmanuel, com o que nós já falávamos, né? Às vezes nós não vamos conseguir conviver, mas podemos tentar perdoar, desejar o bem. Já é um primeiro passo aí muito grande para nós. Bom, eu separei o livro Lindos Casos de Chico Xavier para nós lermos, mas eu não vou abrir ao acaso. Como a gente iniciou falando de amar ao inimigo, tem um capítulo aqui que fala sobre isso. Acho muito interessante trazer os casos do Chico para nós, que também nos ensina um modo prático. E o capítulo, aliás, não tem capítulo esse livro, é a página 198, para quem tiver o livro aí depois quiser ler. O texto chama Amor ao Inimigo. Numa das sessões do Luiz Gonzaga, na qual o Chico participava, caiu por sorte a lição Amar aos Inimigos. Muitos confrades, sentados ao redor da mesa, abordaram com inspiração a oportunidade. O tema foi muito útil. Chegando à nossa vez de falar, lembramos que, a propósito, à véspera da nossa viagem, nos contara um colega o ensino. Então quem está falando aqui é o Ramiro Gama. Ele ia visitar o Chico diversas vezes e o Chico tinha essas reuniões de reuniões evangélicas na qual sorteava o tema e cada companheiro que estava ali, trabalhador do movimento espírita, podia comentar de 5 a 7 minutos a passagem para que todos pudessem falar, todos tivessem a oportunidade de falar, e o Chico era o último a falar. No momento do Ramiro, ele contou esse caso aqui que ele ouviu de um colega dele, um caso que aconteceu. Morava junto a um vizinho briguento, insociável. Tudo fazia para conquistar. Ele, no caso, fazia tudo para conquistar esse vizinho, para transformá-lo de inimigo de outras vidas em amigo e irmão da hora presente. Mas tudo em vão. Diante disto, alçara o coração e pedira ao amigo celeste uma inspiração, um meio para vencer seu adversário. E Jesus o atendeu. Deu-lhe na hora aprazada a instituição precisa, ou a intuição precisa, deve ter escrito errado aqui. 2 filhos do vizinho, segundo anistas de um ginásio, por mais que se esforçassem, foram reprovados. Como atenuante à derrota recebida, cada um, no entanto, foi apenas reprovado numa disciplina, podendo reabilitar-se na segunda chamada. Mas a dificuldade estava na aquisição de um professor, que lhes desse aulas individuais e intensivas por mês. Pelo menos, o colega soube do sucedido e, por intermédio de sua esposa, mandou oferecer-lhes seus préstimos. Aceitaram e agradeceram. Durante todo um mês receberam os filhos do vizinho
aulas individuais e intensivas, um sobre matemática e o outro sobre português, que eram as matérias de reprovação. Chamados a exame na segunda época, ajudados também pelo alto, que tudo observou, foram aprovados e promovidos ao terceiro ano. Isso, sobremodo, concorreu para afastar as nuvens pesadas, os mal-entendidos constantes, a turra, as provocações, as inimizades do vizinho, que acabou conquistado com a graça que os filhos recebeu. E assim, de forma tão fácil, porque, inspirado pelos bons espíritos, dois corações inimigos se uniram, desobstruindo o caminho de suas provas remissivas. O irmão, professor, mais esclarecido, colocou fogo na cabeça do seu adversário gratuito, no símbolo de favores, apagando com a água do amor o pequeno fogaréu de antipatias. Outro caso que Ramiro nos conta. Outro confrade, colaborando conosco, contou outro caso, salientando o benefício da prece intercessória, do pensamento bom, projetado sobre os que nos mal quer. O ambiente estava de veras comovedor. Emmanuel, trazendo-nos a lição final, compendiando e resumindo o assunto versado, fechou com a chave de ouro e ternúria cristã o substancioso ágape espiritual. O Chico, que tudo observava, a despedida comentou: a sessão, como sempre, foi benéfica para encarnados e desencarnados. Houve preciosas catequeses, lá e cá, de ovelhas tresmelhadas para o redil do mestre. É uma verdade que foi conceituada. Devemos acertar nossas contas, no dizer de André Luiz, com o vizinho do lado, da frente, da retaguarda e da vanguarda, enquanto a hora nos é favorável. Amanhã, todos os quadros podem surgir transformados. É um caso aí simples, né? Mas de um irmão que era espírita, muito provavelmente ele teve essa informação ali numa reunião mediúnica, que o vizinho era sim o inimigo do passado. E lembrando para nós que somos espíritas, nós sabemos que a reencarnação não erra de endereço. Não estamos num grupo de vizinhos ali por mero acaso. Nós ou temos alguma questão de vidas passadas com esses vizinhos, ou muito provavelmente somos atraídos vibracionalmente para o setor de vizinhança que mais irá nos auxiliar na nossa evolução. Quantos casos nós ouvimos? Mudei do bairro tal porque eu tinha tal e tal problema, mudei para um bairro novo, ai que delícia, não vou ter mais problema nenhum. Aí passa 1 mês ou 2 meses, os mesmos problemas que tinha no bairro passado vai ter lá no outro. Quantas pessoas mudam de país? Eu vou para tal país mais desenvolvido, lá eu não vou passar por essa situação. Chega lá, acontece. Ou encontra com alguém que morava na mesma cidade, nós já ouvimos esse caso. Eu vou sair dessa cidade, eu nunca mais quero ver ninguém dessa cidade. Aí chega lá e encontra alguém da mesma cidade. Por quê, pessoal? Reencarnação, vibração. As pessoas que nós temos que resolver situações nos acompanharão. E nós sabemos esses vizinhos, às vezes a pessoa mora na mesma casa há anos. Nós sabemos os vizinhos ou as pessoas que têm ligação conosco no passado. É inegável. A vibração não mente, o magnetismo não mente. Nós conhecemos e reconhecemos as nossas almas amigas ou inimigas pelo olhar, pela vibração, pela sintonia. Nós sabemos, no inconsciente nós sabemos. Às vezes nós não verbalizamos, mas nós sabemos. E um inimigo, independente se seja do passado ou da atualidade, para nós que somos espíritas, compreendemos o benefício do perdão, da oração ao próximo, de orar por quem nos persegue. Sem dúvida alguma, nós sabemos desse benefício direto na nossa vida, nas nossas vidas material e espiritual. Nós compreendemos a expansão disso, nós podemos se reconciliar. Então esse irmão pediu a oportunidade aí a Jesus. Muitos fazem isso, do perdão, da reconciliação. E ele conseguiu através ali de um favor para os próprios filhos. Quantos de vocês podem ter passado por esse caso? Caso de vizinho que fez algo, que brigou. E às vezes
no futuro acabam precisando um do outro por alguma situação. A espiritualidade superior vai nos dando oportunidade dessa reconciliação, vai aproximando essas almas e às vezes nós não percebemos ou repelimos. Então nós temos que ficar atentos também às oportunidades que a espiritualidade superior nos dá. Por quê? Porque eles torcem por nós, eles querem que a gente evolua rápido, eles querem que nós saímos dessa situação o mais rápido possível. Eles ficam torcendo, então eles facilitam. Agora, depende de nós. É um inimigo do passado que volta, que vai morar na mesma rua que você, que vai trabalhar junto com você. É um inimigo do passado que vai casar com a sua filha, que vai vir como seu neto, como seu sobrinho. Então, pessoal, basta que nós tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, percepção para enxergar ali. Opa, calma aí. Tá chegando esse novo membro aqui na família. Que desafios que eu vou ter com esse novo espírito que está chegando. Seja de qual forma essa pessoa vai chegar. Seja casando com a sua filha, com o seu filho. Seja vindo como um neto, como um sobrinho, como um vizinho. Tem alguém chegando aí. Por que essa pessoa está chegando? Esse espírito está vindo por quê? Por qual motivo? São alertas que nós precisamos. Vamos para o nosso evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Estamos chegando quase a 40 minutos aí de evangelho no lar. Abrindo a casa aqui, pessoal, caiu o capítulo 9. Bem-aventurado aqueles que são brandos e pacíficos. O item caiu 6. Uma curiosidade, é o meu capítulo preferido do Evangelho segundo o Espiritismo. A afabilidade e a doçura. Vamos ler aí para nós prepararmos para o nosso passe final. Vamos ouvir essas informações de olhos fechados, acerenando o nosso psiquismo depois de um evangelho que nos puxou a orelha. Todos nós temos aí as adversidades da vida, um inimigo do passado voltando aí para nós, para a nossa reconciliação. E no item afabilidade e a doçura vai dizer a benevolência para com os semelhantes. Fruto do amor ao próximo produz a afabilidade e a doçura. Que eles são a manifestação. Entretanto, é preciso informar que essas qualidades nem sempre estão nas aparências. A educação e o hábito no mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja essas qualidades são fingidas, bonomia, não é senão uma máscara para o exterior, uma roupagem cuja forma premeditada esconde as deformidades ocultas. O mundo está cheio dessas pessoas que têm o sorriso nos lábios, mas o veneno no coração, que são brandas, contanto que nada as machuque, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua dourada, quando falam face a face, se torna transmudada em um dardo envenenado quando estão por detrás. A essa classe pertence ainda esses homens benignos por fora, mas que são tiranos domésticos. Fazem sofrer a sua família, os seus subordinados, ao peso do seu orgulho e do seu despotismo, como querendo se compensar dos constrangimentos que se impuseram a outros, não se atrevendo a usar da autoridade sobre estranhos, que os recolocariam em seu lugar imediatamente. Eles querem, ao menos, ser temidos por aqueles que não podem resistir-lhes. Sua vaidade alegra-se de poder dizer:
aqui eu mando e sou obedecido, sem pensar que poderiam acrescentar. Com mais razão, sou também detestado. Não basta que dos lábios gotejem leite e mel, se o coração nada tem com isso. Há a hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura são fingidas nunca se contradiz. É o mesmo diante do mundo e na intimidade, sozinho, dentro da sua própria casa, né? Isso aqui são palavras minhas. Ele sabe, aliás, que se pode enganar aos homens pelas aparências, mas a Deus ninguém engana. Lázaro, Paris, de 1861. As palavras de Lázaro são sempre fortes, pontuais, necessárias. Como nós podemos casar aqui com o capítulo que nós falamos hoje dos livros, de amar os nossos inimigos. Nós temos que, em primeiro lugar, aprender a amar a nós mesmos. E amar a nós mesmos é tirar essas máscaras sociais. Não adianta ser afável e doce exteriormente, tem que ser interiormente. Podemos também trazer na parte que ele vai dizer que pessoas assim, quando são atacadas, tiram as máscaras imediatamente. Por quê? É o que nós falávamos, ninguém dá aquilo que não tem. Seja físico, seja espiritual, seja mental. A lei é clara a todo momento. Se você não tem algo para me dar, você não vai dar. Por isso se faz necessário a construção interna, subjetiva e verdadeira da nossa evolução moral. Vamos ao nosso passo final, acalmando os nossos pensamentos, nos reconectando mais uma vez com Deus, com o plano espiritual superior, para esse passe, agradecendo essa oportunidade. Vamos entrar na nossa cabine de passe, cabine tão conhecida por nós. O clima é extremamente confortável dentro dessa cabine. As poltronas confortáveis que se ajustam ao nosso corpo. Nas paredes, o quadro de Jesus, Maria, dos benfeitores espirituais, os médicos espirituais que nos auxiliam, Bezerra de Menezes, sua equipe. Vamos entrando em conexão com esses espíritos amigos, que a equipe espiritual já está chegando para nos auxiliar. Toda vez que nós falamos de inimigos, desencarnados ou encarnados, nós vamos pedir a vocês que possam trazer para este passe uma pessoa que te causou algum mal, ou a você, ou a sua família, alguma pessoa também que esteja precisando, também um inimigo aí da sociedade que fez algo, não diretamente para você, mas que você quer fazer uma prece para esta pessoa. Vamos fazer aquilo que Jesus nos ensinou, orar por aqueles que nos perseguem, desejar boas coisas, dar o melhor que nós temos, a caridade. E vamos convidar eles, ou elas, ou as pessoas que vocês quiserem para estar aqui. Em nome de Jesus, iniciamos este passe. A equipe espiritual entra, auxiliando-nos mais uma vez, esses irmãos benfeitores queridos. E inicia o passe. Em movimentos rítmicos, fazendo a limpeza de todo o nosso perispírito. Em 4 a 5 a 6 movimentos, dependendo da pessoa, retirando os fluidos mais pesados e negativos, indo agora para a nossa região cerebral, para o nosso rosto também, ajudando a equilibrar todo o nosso sistema nervoso central, irradiando para os nossos nervos, para os nossos órgãos, os bons fluidos, descendo até a nossa região respiratória, pulmões, diafragma, indo até também ao coração, região circulatória, descendo até as veias das pernas, sistema de filtragem do organismo nos rins, órgãos genitais, intestino,
equilibrando as energias para a nossa coluna também, que sustenta o nosso corpo. Enviando também as energias para os nossos pés, que sustenta o nosso corpo, região extremamente necessária, panturrilha, que também ajuda a equilibrar o nosso corpo. Voltando mais uma vez para a região da nossa digestão, o estômago, o fígado, a região também que recebe os nossos alimentos. E os benfeitores terminam o passe, transmutando uma energia nas palmas das nossas mãos, também muito importante, os braços e mãos. E enquanto eu faço a prece final, vocês continuam recebendo os últimos fluidos aí deste passe, que somos muito gratos. Deus, nosso Pai amado, Jesus, Mãe Maria, espiritualidade amiga que nos auxilia tanto aqui neste Evangelho, nós agradecemos por mais um domingo, por mais uma oportunidade deste Evangelho no Lar, agradecemos por cada irmão e irmã que esteve aqui conosco ou que ouvirá depois este Evangelho. Somos gratos às pessoas do Brasil e do mundo que estão aqui junto de nós. Oramos mais uma vez e pedimos pelo nosso Brasil, pelo nosso planeta, pela nossa cidade, e pedimos por estes espíritos encarnados e desencarnados que foram trazidos mentalmente a esta sala de passe. E pedimos, querido Mestre Jesus, ajuda se tem neste momento alguém com alguma necessidade grave, precisando de um passe mais demorado. Nós pedimos, solicitamos a Jesus, a equipe de Bezerra de Menezes, o amparo a todos os irmãos e irmãs encarnados ou desencarnados que estão mais necessitados neste momento. E é com muita gratidão que nós pedimos a autorização ao nosso Mestre e amigo Jesus para encerrarmos este Evangelho no Lar, que assim seja, graças a Deus. Vamos retornando, irmãos e irmãs, lentamente ao nosso corpo físico, agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, por mais este trabalho espiritual. Vamos voltando, mexe as extremidades, os dedos das mãos, os pés, vamos abrindo os olhos. Não esqueça da água fluidificada, beba aos poucos durante a semana, que é uma água medicamentosa com as necessidades que nós precisamos ao longo da semana. Pessoal, mandar um abraço aqui para vocês, agradecer a presença de cada um de vocês aqui. Gracinha Milá, um grande abraço. Norma Carvalho, do Rio de Janeiro. Conceição Costa, da cidade de Porto, em Portugal. Paula Carol, um grande abraço. Dr. Marco Antônio, um grande abraço também. Da Bahia, de Ceabra, um grande abraço. A Maria Alice Cerqueira. De Contagem, em Minas Gerais, a Cristina Rodrigues de Jesus. Cristina colocou o nome. Grande abraço, estava mandando sempre mensagem, eu não conseguia mandar porque eu não estava sabendo o nome. Grande abraço aí. Joana Dark de Jesus, de Unai, em Minas Gerais, um grande abraço. Poços de Calda, em Minas, João Augusto Silva, um grande abraço. Gil Denice Carvalho, um grande abraço também. Fatinha Viana, também sempre aqui com a gente. Leonardo Smith Família, de Santa Catarina, um grande abraço. Renata Maria, Graça Lira, de João Pessoa, também, um grande abraço. Janaína Ribeiro, um grande abraço, da Irlanda, também sempre aqui com a gente. Luciene Francisca, um grande abraço. Iana Gutierrez, um grande abraço. Serapis Bey, do sul de Minas, um grande abraço, da Casa de Fazenda. De Alicante, na Espanha, Sônia Marinho, grande abraço. Paulo, grande amigo, grande abraço. Deus abençoe. Maria Isabel, um grande abraço. Não colocou sobrenome. Rosa Maria, da cidade do Porto, um grande abraço. Lara Brito, Teresópolis, no Rio. Um grande abraço. A
Olcia Damasceno, acho que é isso mesmo. Amanda Valéria, de Pernambuco, grande abraço também. Eduardo Silva, Deus te abençoe. Isabel Manso, de Brejão, em Pernambuco. Maria Inês da Silva Pereira, um grande abraço. Alberto Lima, de Jundiaí, em São Paulo, um grande abraço. Ricardo Bermudes, da Alemanha, um grande abraço, amigo. De São Paulo, a Branca Ramos, um grande abraço. Bom, pessoal, vamos terminando por aqui hoje, com muita gratidão. A Neide Guerreiro também, do Texas, nos Estados Unidos. Grande abraço. Vamos terminando por hoje, agradecendo a vocês que chegaram até aqui. Nos ajude, curtindo, comentando, compartilhando o Evangelho no Lar para atingir mais corações amigos. Até o próximo domingo. Obrigado.